Olá, tudo bem? Mais uma semana juntos, né? Para a honra e glória do Senhor. E hoje eu vou falar de um assunto que me aflige e me afligiu muitos anos, que é a rejeição. Rejeição e seus frutos. O que é a rejeição? Rejeição é fruto de um sentimento de orfandade, de um sentimento de frustração, de um trauma, um sentimento de abandono, enfim. E muitas outras coisas, né? De um abuso, enfim. Muitas outras coisas podem colocar aí uma raiz de rejeição dentro de uma pessoa. Só que o pior da rejeição são os frutos que ela gera. E é contra isso que a gente precisa combater todos os dias, no Só por Hoje com Jesus, amém? Vou falar aqui de alguns frutos, mas existem muitos e muitos outros, né? Compulsão. Qualquer tipo de vício, compulsividade pode ser gerado também pela raiz de rejeição. Ira, rebeldia, inveja, egoísmo, confusão, mentira, sentimento de incapacidade, de autocomiseração e vitimismo. Então, tudo isso é fruto da maldita raiz de rejeição. Tá? Eu vou falar para vocês sobre um cara da Bíblia, uma pessoa da Bíblia, que lutou bastante contra o sentimento de rejeição. E essa pessoa foi Davi. Bom, vamos lá. Davi tinha outros irmãos. Todo mundo sabe que Saul era rei de Israel, pisou na bola. E Deus chamou, né, o profeta da época, que era Samuel, para que ele ungisse um novo rei. E deu essa ordenância então para Samuel. Aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 3, Deus fala assim: convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Ou seja, Deus falou para o profeta: vai para a casa de Jessé, convida ele para fazer um sacrifício, e lá eu vou te mostrar qual dos filhos dele que vai ser rei, né? Que vai ser ungido rei. Então, Jessé trouxe todos os filhos, né? Exceto Davi, e eles eram altos, de grande porte, talvez bem instruídos, pessoas que estavam no meio na sociedade, que sabiam ser bem eloquentes, bem argumentativas. Enfim, pessoas que andavam ali no meio da sociedade, porque alguns deles eram soldados. E toda vez que Samuel via um daqueles filhos, né, grandes, alto, bonito, Deus falava para ele: não é esse, não é esse. E eu acho interessante que Deus fala assim para Samuel, no versículo 7 de 1 Samuel 16. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o Senhor vê o exterior. Aliás, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O fato de se ter uma raiz de rejeição e existir algumas coisas a serem tratadas como uma compulsividade, não significa que a sua essência ela está 100% corrompida, né? E existem muitos adoradores de Deus, muitas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Esse era o caso de Davi, mas lutava contra o esquecimento da sua família, né? Então, meu irmão e minha irmã, convido você a olhar para a sua essência, aquela que está escondidinha lá atrás de todas essas dores que você tem carregado. Então, é essa essência que agrada ao Senhor. É essa essência que atrai o favor dele e o amor dele por você. Amém? Então, isso aqui, Deus falou para Samuel a respeito dos filhos que estavam ali presentes. E parecia que não tinha mais ninguém, porque o próprio pai de Davi tinha esquecido dele. Davi estava lá apacentando as ovelhas do pai, cuidando do rebanho. Naquela época, um pastor não era uma pessoa
reconhecida, era uma profissão ruim. Digamos que o cara estava no meio das ovelhas, ele estava mal cheiroso e etc. Então era uma profissão rejeitada, ele estava ali esquecido, tá? E Deus não escolheu nenhum daqueles filhos. Aqui em Samuel 10 diz assim, 16:10 diz assim: Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa para sacrificar sem que ele venha. Entende? O cara estava lá apacentando as ovelhas e o pai dele nem tinha chamado ele, nunca imaginou que ele seria algo de importante, né? Por quê? Eu vou te falar por quê agora. No verso 12 diz o seguinte, que Jessé mandou chamá-lo e fez entrar Davi. Davi entrou no lugar onde Samuel estava. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levanta-se e unja-o, pois é ele. E Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Entende? O cara, além de ser pastor de ovelha, ainda era ruivo. Existem alguns teólogos que dizem que naquela época, se uma pessoa nascesse ruiva, era como se ela fosse uma amaldiçoada. Por quê? Esaú era ruivo, irmão de Jacó, e ele trocou sua herança por um prato de lentilha e depois aconteceram vários e vários pecados na vida dele. E Adão, pelos estudiosos, que os estudiosos dizem, também era ruivo. Então naquela época uma pessoa ruiva, ela era praticamente amaldiçoada. Imaginava-se que dela viesse o pior. Talvez por isso que Davi estivesse lá apacentando as ovelhas e talvez por isso que o seu pai não queria trazer ele na presença de Samuel. Existem até algumas especulações que dizem que Davi não era filho legítimo de Jessé, mas a gente não pode se apegar nas especulações, né? Porque o que vale é o que realmente está na palavra de Deus. O que sabemos é que Davi era um cara que sofria com uma rejeição terrível. Mas olha só que interessante, eu vou reler aqui o capítulo 13 e isso é algo fantástico. Porque quando a gente fala desses frutos e da rejeição, a gente acha que não existe cura. Eu mesma achava que não existia cura para rejeição. Eu achava que eu ia ter que lidar com isso o resto da minha vida. Mas na verdade é um processo. E olha que interessante que fala aqui em 1 Samuel 16, verso 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora. Estava ali cumprida a missão dele, que era ungir Davi. Mas e aí, Davi virou rei imediatamente? Óbvio que não. É aí que a gente fala da cura. A cura é um processo. Existia um processo da unção de Davi até o dia que ele realmente se tornou rei. Até o dia que ele realmente foi coroado. Existia um processo árduo, né? Ele teve que matar um gigante, teve que se submeter ao senhorio de Saul, teve que ver muitas coisas erradas que Saul fazia, teve que ser perseguido por Saul e muitas outras coisas devem ter assolado o coração dele. Porque muitas vezes Deus permite que algumas feridas que nós temos, é como se Deus arrancasse a casca daquela ferida, tirasse tudo que está ali sujo embaixo, todo aquele cerume podre, para que ele pudesse cicatrizar de vez, entende? Então, Davi se submeteu a esse processo, e assim é nas nossas vidas. Existe um processo para todas as coisas, existe um processo para que nós sejamos curados, amém? E é lindo a gente se submeter a esse processo. O primeiro passo que a gente tem que entender e dar é admitir que existem frutos causados pela rejeição,
precisam ser mortos dentro da gente. Então a gente começa a partilhar, começa a entregar, começa a se redimir, tá? A redimir esses pecados. E então Deus vem e nos ajuda a reparar, e Deus vai reparando cada ferida, até o ponto em que sim, você pode ser tentado novamente pela rejeição, mas ela não vai gerar mais frutos ruins, porque você vai estar curado, amém? E esse é o processo do Senhor, esse é o processo do Senhor. Primeiro a gente entrega, e depois o resto Ele cuida. E olha que interessante, algo que me chama bastante atenção aqui no verso 13, é que fala assim, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor, veja, por mais que eu identifique qual é o meu problema e quais são os frutos gerados pela rejeição, eu, na força do meu braço, jamais vou conseguir lutar contra isso, jamais eu vou conseguir me curar. Só existe cura através do sangue de Jesus e através do Espírito Santo do Senhor. Então, meu irmão, esse é o processo. Esse é o processo. Se algum de vocês ainda não fez essa oração, não aceitou Jesus como seu Salvador, eu te convido a orar comigo nesse instante e entregar para o Senhor todos esses frutos e essas feridas e tudo que é você, para que Ele possa agir com providência na sua vida, amém? Pai, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu admito diante de Ti que sou ferido, que existem frutos dentro de mim que são podres, causados pela rejeição. E eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor venha me purificar, que o Senhor venha me salvar, que o Senhor venha me limpar, que o Senhor inicie um processo de restauração e cura na minha vida, em nome de Jesus, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro passo. Entrega para o Senhor tudo, exatamente tudo. E no mais Ele vai te auxiliar, amém? Eu vou orar por você. Senhor Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor ministrou nessa palavra hoje, Pai, existe cura para os frutos da rejeição, existe cura para a própria rejeição. Pai, nós clamamos que o Senhor venha com o Teu bálsamo sobre as nossas vidas, nos cure, nos restaure por completo, Senhor, em nome de Jesus. Nós já Te agradecemos por essa cura magnífica que o Senhor vai trazer sobre as nossas vidas. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento para conseguir enxergar cada fruto maligno, Senhor, que foi gerado na nossa alma, no nosso coração, Senhor, e que o Teu sangue precioso, Jesus, venha nos limpar e nos purificar por inteiro. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Uma semana abençoada para todos vocês. Até o próximo NV, só por hoje com Jesus.